Bancos selecionados para pagamentos de 1% em projetos nacionais e internacionais, todos ligados nesta comunidade passo a passo, respeitando todas as autoridades governamentais e opinião de todos. Sou Eduardo Belmont, gestor diretor financeiro a todos sobre plataformas de pagamentos no Brasil e fora do Brasil. Vamos às notícias bancárias. O Banco Safra adota uma série de estratégias e práticas para garantir a liquidez em suas operações financeiras, assegurando que os recursos estejam disponíveis para atender às necessidades de seus clientes e para manter a estabilidade de suas atividades. Aqui estão alguns dos principais aspectos que sustentam essa abordagem. Gestão de riscos e análise de mercado. O Safra conta com uma equipe de especialistas que realiza análises criteriosas de risco e mercado. Isso inclui a avaliação de emissores de títulos e produtos financeiros, garantindo que os investimentos oferecidos sejam seguros e alinhados com as condições econômicas atuais. Produtos de renda fixa. O banco oferece produtos como letras financeiras, LFS, que são títulos de renda fixa emitidos para captar recursos a longo prazo. Esses produtos possuem características específicas, como prazos mínimos de 2 anos e indexadores atrelados ao CDI, IPCA ou taxas pré-fixadas. As LFS são projetadas para oferecer rentabilidade atrativa e estabilidade, mesmo em períodos de volatilidade econômica. Diversificação de investimentos. A diversificação é uma estratégia essencial para a gestão de liquidez. O Safra mantém uma grade de investimentos diversificada, composta por produtos que combinam segurança e rentabilidade. Isso ajuda a mitigar riscos e a garantir que os recursos estejam disponíveis quando necessário. Conformidade com regulamentações. O banco segue rigorosamente as regulamentações financeiras e os índices de Basileia, que medem a capacidade de uma instituição financeira de absorver choques econômicos e manter operações seguras. Isso reforça a confiança dos investidores e clientes na solidez do banco. Tecnologia e inovação. O Safra utiliza tecnologia avançada para monitorar e gerenciar suas operações financeiras em tempo real. Isso permite uma resposta ágil a mudanças no mercado e garante que a liquidez seja mantida de forma eficiente. Essas práticas refletem o compromisso do Banco Safra com a segurança e a estabilidade financeira, tanto para seus clientes quanto para suas próprias operações. As estratégias adotadas pelo Banco Safra para garantir a liquidez desempenham um papel fundamental na saúde financeira e operacional da instituição. Essas práticas estão interligadas de forma a criar um sistema robusto que assegura a disponibilidade de recursos em diferentes cenários econômicos. Vamos detalhar como essas estratégias afetam diretamente a liquidez do banco. Gestão de risco e liquidez. As análises criteriosas de risco realizadas pela equipe do Banco Safra são indispensáveis para a manutenção da liquidez. A avaliação constante de cenários macroeconômicos e a análise de carteiras de ativos permitem identificar potenciais desafios e ajustar a alocação de recursos para prevenir situações de liquidez. Dessa forma, o banco mantém reservas adequadas para atender às demandas dos clientes, mesmo em cenários de alta volatilidade. Diversificação de produtos e investimentos. A diversificação é uma estratégia central para mitigar riscos e assegurar a liquidez. Ao oferecer uma ampla variedade de produtos financeiros, como títulos de renda fixa e fundos de investimento, o Banco Safra atrai uma base diversificada de clientes e recursos. Isso proporciona maior flexibilidade financeira e reduz a dependência de uma única fonte de financiamento. Conformidade regulamentar e índices de Basileia. O cumprimento rigoroso das regulamentações financeiras, como os índices de Basileia, reforça a liquidez do banco. Essas normas exigem que instituições financeiras mantenham uma quantidade mínima de capital próprio em relação aos ativos ponderados pelo risco, assegurando a capacidade do banco de enfrentar choques econômicos e proteger os depósitos dos clientes. Captação de recursos de longo prazo. A emissão de títulos como letras financeiras possibilita ao Banco Safra captar recursos com prazos mais longos, o que contribui para a estabilidade da liquidez. Esses títulos oferecem atratividade para investidores que buscam retornos consistentes, ampliando a base de recursos disponíveis. Uso de tecnologia avançada. A utilização de ferramentas tecnológicas de ponta permite ao banco monitorar e projetar suas necessidades de liquidez em tempo real. Sistemas automatizados e algoritmos preditivos ajudam a antecipar fluxos de caixa e ajustar rapidamente as operações financeiras em resposta às mudanças no mercado. Fortalecimento da confiança dos investidores. Estratégias sólidas de liquidez aumentam a credibilidade do Banco Safra perante clientes e investidores. A confiança no banco resulta em maior fluxo de investimentos, depósitos e acesso a mercados de crédito, o que, por sua vez, reforça ainda mais sua liquidez. Em resumo, essas estratégias se complementam, criando um ciclo virtuoso que fortalece a posição financeira do Banco Safra. A gestão eficaz da liquidez não apenas protege o banco contra crises econômicas,
mas também consolida sua posição como uma instituição confiável e sólida no mercado financeiro. Os bancos enfrentam vários desafios em relação à liquidez, devido à complexidade de suas operações financeiras e às dinâmicas de mercado. Esses desafios abrangem tanto aspectos internos de gestão quanto fatores externos que podem impactar diretamente sua capacidade de manter recursos disponíveis. Aqui está uma explicação detalhada sobre esses principais desafios. Volatilidade de mercado. Um dos maiores desafios para os bancos é lidar com a volatilidade dos mercados financeiros. Eventos econômicos, mudanças políticas e crises globais podem provocar flutuações significativas nos preços de ativos e na disponibilidade de liquidez. Essas mudanças imprevisíveis afetam diretamente a capacidade do banco de assegurar recursos suficientes para atender às demandas dos clientes. Cenários econômicos adversos, recessões ou períodos prolongados de baixa atividade econômica podem criar desafios significativos para os bancos. Durante esses períodos, pode haver aumento no número de inadimplências, queda na arrecadação de depósitos e maior dificuldade para acessar linhas de crédito. Esses fatores contribuem para tensões na gestão de liquidez. Mudanças regulatórias. As regulamentações financeiras são projetadas para proteger os clientes e garantir a estabilidade do sistema bancário, mas podem também aumentar a pressão sobre os bancos. Por exemplo, requisitos como índices de Basileia demandam que os bancos mantenham uma proporção mínima de capital em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. Cumprir essas exigências pode ser desafiador, especialmente em momentos de instabilidade. Dependência de financiamento de curto prazo. Alguns bancos têm uma alta dependência de fontes de financiamento de curto prazo, como depósitos de clientes ou empréstimos interbancários. Embora essas fontes possam ser mais acessíveis, elas também são mais vulneráveis à retirada rápida em momentos de incerteza, o que pode levar a problemas de liquidez. Concentração de riscos. A concentração de riscos em determinados setores ou mercados pode impactar negativamente a liquidez. Se um banco tiver uma exposição significativa a um setor que enfrenta dificuldades econômicas, como o imobiliário ou o de energia, isso pode comprometer sua capacidade de atender às demandas financeiras. Mudanças no comportamento dos clientes. O comportamento dos clientes em relação aos seus depósitos e investimentos também influencia a liquidez dos bancos. Por exemplo, em períodos de instabilidade econômica, os clientes podem optar por sacar grandes volumes de dinheiro ou buscar alternativas de investimento mais seguras, como títulos do governo, reduzindo a base de recursos disponíveis para o banco. Acesso aos mercados de crédito. Os bancos dependem dos mercados de crédito para complementar sua liquidez, especialmente quando as demandas excedem os depósitos disponíveis. No entanto, condições adversas no mercado de crédito podem limitar o acesso a esses recursos, aumentando os desafios de liquidez. Impacto de inovações tecnológicas. Embora a tecnologia ofereça ferramentas importantes para monitorar e gerenciar liquidez, ela também cria novos desafios. O surgimento de fintechs e bancos digitais, por exemplo, pode aumentar a competição e exigir que os bancos tradicionais adaptem seus modelos de negócio para manter a base de clientes e o fluxo de capital. Gestão de emergências e crises. Em casos de crises financeiras ou eventos inesperados, como desastres naturais, os bancos precisam estar preparados para atender às demandas emergenciais dos clientes. Isso exige que mantenham reservas suficientes para lidar com retiradas inesperadas e apoio a empresas impactadas. Coordenação global. Para bancos que operam em múltiplas jurisdições, a gestão de liquidez se torna ainda mais complexa. Diferenças em regulamentações, fusos horários e condições de mercado locais podem dificultar a manutenção de uma liquidez uniforme em todas as operações globais. Esses desafios exigem que os bancos implementem estratégias avançadas de gestão de liquidez, incluindo a diversificação de produtos financeiros, uso de tecnologia para monitoramento e conformidade rigorosa com regulamentações. Embora desafiador, o gerenciamento eficaz da liquidez é essencial para manter a confiança dos clientes e a estabilidade das operações bancárias. Os bancos utilizam uma ampla gama de estratégias para gerenciar a liquidez e assegurar que seus recursos estejam disponíveis para atender às demandas dos clientes, bem como para manter a estabilidade financeira em diferentes condições de mercado. A gestão eficiente da liquidez é um aspecto central para o funcionamento de qualquer instituição financeira. A seguir, apresento uma análise detalhada das principais estratégias utilizadas pelos bancos. 1. Diversificação de fontes de financiamento. Os bancos procuram diversificar as fontes de captação de recursos para reduzir sua dependência de um único mercado ou tipo de instrumento. Eles acessam diferentes mercados financeiros, como depósitos de clientes, emissão de títulos, empréstimos interbancários e financiamento externo. Essa abordagem permite maior flexibilidade e resiliência em momentos de volatilidade. 2. Reserva de liquidez.
Manter uma reserva de liquidez é fundamental para que os bancos possam lidar com demandas inesperadas ou retiradas em grande escala. Essa reserva geralmente é composta por ativos altamente líquidos, como dinheiro em caixa e títulos do governo. Esses ativos podem ser rapidamente convertidos em dinheiro sem perda significativa de valor. 3. Estratégias de correspondência de prazos. Os bancos gerenciam o descompasso entre os vencimentos dos ativos e dos passivos, conhecido como risco de liquidez por prazo. Ao alinhar os prazos de vencimento, eles minimizam o risco de precisar refinanciar passivos de curto prazo com recursos de longo prazo ou vice-versa. Isso é feito por meio de planejamento cuidadoso e análise contínua das necessidades de liquidez. 4. Uso de indicadores e modelagem de liquidez. Ferramentas analíticas e modelos matemáticos são usados para prever necessidades de liquidez em diferentes cenários. Os bancos empregam modelos de estresse para simular condições adversas e determinar como essas condições poderiam impactar sua liquidez. Indicadores, como o Liquidity Coverage Ratio, LCR, e o Net Stable Fund Ratio, NSFR, ajudam a monitorar e manter níveis adequados de liquidez conforme regulamentado por autoridades financeiras. 5. Gestão de ativos e passivos, ALM. A gestão de ativos e passivos é uma estratégia integrada que visa balancear as entradas e saídas financeiras da instituição. Por meio de ferramentas de ALM, os bancos podem otimizar sua estrutura de financiamento e alinhar seu portfólio de ativos para atender às necessidades futuras de liquidez. 6. Operações no mercado de capitais. Os bancos utilizam o mercado de capitais como fonte de liquidez adicional. Eles podem emitir instrumentos financeiros, como ações, debêntures e letras financeiras, para captar recursos e fortalecer sua posição de liquidez. Essa estratégia também permite que os bancos adaptem sua estrutura de capital às condições econômicas vigentes. 7. Acordos de linhas de crédito emergenciais. Linhas de crédito emergenciais acordadas previamente com outras instituições financeiras ou bancos centrais são utilizadas como uma rede de segurança. Essas linhas garantem que o banco terá acesso a recursos em casos de crises financeiras ou eventos extraordinários. 8. Monitoramento em tempo real. Com o avanço da tecnologia, os bancos utilizam sistemas de monitoramento em tempo real para acompanhar fluxos de caixa e alterações na posição de liquidez. Isso possibilita ajustes rápidos em suas estratégias, garantindo maior eficiência na gestão de recursos. 9. Adesão às regulamentações e normas de liquidez. Os bancos seguem rigorosamente as regulamentações impostas por entidades reguladoras locais e internacionais. Por exemplo, os índices de Basileia exigem que os bancos mantenham capital suficiente para enfrentar períodos de crise. Essa conformidade não apenas protege o banco de riscos sistêmicos, como também melhora a confiança dos investidores. 10. Educação e relacionamento com clientes. Educar os clientes sobre produtos financeiros e encorajar comportamentos financeiros estáveis são estratégias indiretas que ajudam a gerenciar liquidez. Quando os clientes entendem a importância de manter seus investimentos alinhados ao perfil de risco e horizonte de prazo, há menos pressão sobre os recursos de curto prazo do banco. Essas estratégias funcionam em conjunto para criar um sistema robusto de gestão de liquidez, essencial para a operação sustentável dos bancos. O descompasso entre os vencimentos dos ativos e passivos, também conhecido como risco de liquidez por prazo, é um dos maiores desafios enfrentados pelos bancos na gestão financeira. Esse risco ocorre porque os bancos normalmente financiam suas operações de longo prazo, como empréstimos e investimentos, com passivos de curto prazo, como depósitos e outras fontes de financiamento. Essa disparidade temporal exige estratégias eficientes para evitar que o banco enfrente dificuldades em atender às obrigações financeiras no curto prazo. Abaixo, apresento uma análise detalhada sobre como os bancos gerenciam esse desafio. 1. Correspondência de prazo de vencimento. Os bancos buscam alinhar o prazo de vencimento de seus ativos e passivos o máximo possível. Por exemplo, ao conceder um empréstimo de longo prazo, o banco pode buscar fontes de financiamento que tenham vencimentos similares. Essa correspondência ajuda a reduzir o risco de que os passivos vençam antes de os ativos gerarem os retornos esperados. 2. Reserva de liquidez. Uma das principais estratégias é manter reservas de liquidez em ativos altamente líquidos, como dinheiro em caixa, depósitos em bancos centrais e títulos governamentais de curto prazo. Essas reservas funcionam como uma almofada para cobrir necessidades inesperadas de caixa, especialmente em cenários em que a renovação dos passivos não ocorre conforme planejado. 3. Uso de modelos de estresse. Os bancos realizam testes de estresse para simular cenários adversos que poderiam impactar sua liquidez. Esses modelos avaliam como o banco reagiria caso uma parte significativa dos depósitos fosse retirada ou se houvesse dificuldade em rolar passivos de curto prazo.
Com base nos resultados, o banco pode ajustar suas políticas de liquidez para fortalecer sua resiliência. 4. Diversificação das fontes de financiamento. Para minimizar a dependência de uma única fonte de financiamento, os bancos diversificam suas opções. Isso inclui captar recursos através de depósitos de clientes, emissão de títulos no mercado de capitais, empréstimos interbancários e até mesmo linhas de crédito internacionais. A diversificação reduz o risco de um colapso em qualquer fonte específica comprometer a liquidez geral. 5. Monitoramento e gestão ativa. Os bancos utilizam sistemas avançados de monitoramento em tempo real para acompanhar fluxos de caixa, vencimentos de passivos e o desempenho dos ativos. Essa gestão ativa permite uma rápida resposta a mudanças nas condições de mercado e ajuda a evitar desequilíbrios prolongados. 6. Estratégias de refinanciamento. Quando há necessidade de renovar passivos de curto prazo, os bancos geralmente recorrem ao mercado interbancário ou emitem novos instrumentos de dívida para substituir os que estão vencendo. Isso requer acesso constante a mercados de crédito estáveis e uma boa reputação financeira para conseguir refinanciar os passivos em condições favoráveis. 7. Ativos de alta qualidade e facilidade de venda. Os bancos mantêm uma parte de seus ativos investida em instrumentos financeiros que podem ser rapidamente vendidos sem perda significativa de valor, como títulos públicos. Esses ativos de alta qualidade servem como uma fonte de liquidez imediata em situações de necessidade. 8. Aderência a requisitos regulamentares. As regulamentações internacionais, como os índices de Basileia, estipulam que os bancos devem manter níveis mínimos de liquidez e estabilidade de financiamento. Indicadores como Liquidity Coverage Ratio, LCR, exigem que os bancos tenham ativos líquidos suficientes para cobrir saídas de caixa projetadas em um horizonte de 30 dias. Já o Net Stable Funding Ratio, NSFR, avalia o equilíbrio entre fontes de financiamento estáveis e necessidades de financiamento de longo prazo. 9. Segmentação de passivos. Alguns bancos utilizam estratégias para segmentar seus passivos com base no comportamento esperado dos depositantes. Por exemplo, eles podem identificar padrões de retirada e prever quais passivos provavelmente permanecerão no banco por mais tempo, ajudando na tomada de decisões de alocação de liquidez. 10. Parcerias com bancos centrais. Em casos de emergência, os bancos podem recorrer ao apoio de bancos centrais, que oferecem linhas de crédito para atender a necessidades imediatas de liquidez. Essas parcerias fortalecem a capacidade dos bancos de lidar com desequilíbrios temporários. Conclusão: a gestão do risco de liquidez por prazo é uma atividade altamente dinâmica que exige planejamento, tecnologia avançada, conformidade regulatória e uma abordagem proativa. Os bancos precisam encontrar um equilíbrio delicado entre a rentabilidade de seus ativos de longo prazo e a estabilidade de suas obrigações de curto prazo. Quando bem gerenciada, essa prática não apenas protege a instituição de crises financeiras, mas também aumenta a confiança de investidores, clientes e reguladores. Com certeza! Vamos aprofundar em alguns pontos mais técnicos e detalhados sobre a gestão do descompasso entre os vencimentos dos ativos e passivos, ou o risco de liquidez por prazo. Este tema é amplamente complexo e envolve conceitos avançados de finanças, regulação e economia. Aqui estão alguns tópicos mais profundos e interconectados que sustentam essa gestão. 1. Natureza assimétrica das operações bancárias. Os bancos funcionam com base em um princípio de transformação de liquidez e prazos. Eles captam recursos de curto prazo, como depósitos à vista, e os utilizam para financiar ativos de longo prazo, como hipotecas e empréstimos empresariais. Essa assimetria é fundamental para a lucratividade dos bancos, mas também cria um descompasso estrutural, aumentando o risco de liquidez. Essa característica única dos bancos os torna intrinsecamente vulneráveis a banqueruns, corridas bancárias, quando há um aumento súbito de retiradas de depósitos. Para mitigar este risco, os bancos utilizam ferramentas como Liquidity Coverage Ratio, LCR, que exige que instituições mantenham ativos líquidos de alta qualidade suficientes para cobrir saídas líquidas de caixa em um cenário de estresse de 30 dias. 2. Precificação do risco de liquidez. Outro ponto crucial é a precificação adequada do risco de liquidez. Os bancos enfrentam custos para manter ativos líquidos ou acessar mercados de crédito em momentos de necessidade. A precificação desse risco influencia diretamente os retornos esperados de seus ativos e o custo de seus passivos. Em condições normais de mercado, os custos de refinanciamento são baixos, mas podem disparar em períodos de crise, reduzindo a flexibilidade do banco. Os modelos financeiros usados para precificar o risco de liquidez incluem abordagens baseadas em valor presente líquido ajustado por risco, que incorporam a volatilidade do mercado e a probabilidade de eventos de estresse. 3. Gestão de passivos estáveis.
Uma abordagem mais avançada que os bancos utilizam é a segmentação e classificação de passivos como estáveis e instáveis. Os depósitos de clientes, por exemplo, são monitorados por meio de análise histórica para identificar tendências e comportamentos. Depósitos considerados estáveis, como conta-salário, podem ser utilizados para financiar ativos de longo prazo sem criar grandes descompassos. Além disso, os bancos incentivam produtos de fidelização, como contas poupança com regras de saque específicas, para aumentar a previsibilidade e estabilidade dos passivos. 4. Mercado secundário de ativos. Uma estratégia sofisticada utilizada pelos bancos é a participação em mercados secundários. Esses mercados permitem que ativos de longo prazo, como hipotecas ou títulos de crédito, sejam securitizados e vendidos a investidores. A securitização não apenas gera liquidez imediata para o banco, mas também transfere parte do risco de liquidez para terceiros. No entanto, a prática da securitização pode introduzir riscos adicionais, como a precificação inadequada dos ativos subjacentes ou a dependência de mercados que podem secar em momentos de crise. 5. Coordenação entre bancos centrais e instituições. Os bancos centrais desempenham um papel fundamental na mitigação do risco de liquidez por prazo, especialmente em crises financeiras. Eles fornecem linhas de crédito emergenciais, conhecidas como empréstimos de última instância, que ajudam os bancos a lidar com descompassos temporários. Além disso, os bancos centrais oferecem mecanismos como operações de mercado aberto, onde títulos públicos são comprados ou vendidos para controlar a oferta de liquidez. A interação entre bancos comerciais e bancos centrais é um elemento essencial para garantir a estabilidade sistêmica. 6. Modelagem de cenários de estresse avançados. Os bancos empregam simulações de cenários extremamente detalhadas para prever crises de liquidez. Por exemplo, os modelos podem projetar um cenário em que 30% dos depositantes retirem seus fundos em um curto período, combinado com uma queda no preço de ativos líquidos. Essas simulações utilizam algoritmos complexos para identificar pontos de fragilidade e antecipar as medidas que precisam ser tomadas. Com base nos resultados, os bancos criam planos de contingência, como identificar quais ativos podem ser liquidados rapidamente e quais são as prioridades de financiamento em situações de crise. 7. Regulação e supervisão prudencial. Reguladores internacionais, como o Comitê de Basileia, desempenham um papel crucial na definição de padrões para a gestão de liquidez. Por exemplo, o Net Stable Funding Ratio, NSFR, exige que os bancos mantenham uma estrutura de financiamento estável para cobrir suas necessidades de financiamento de longo prazo. Além disso, os reguladores realizam inspeções regulares e análises de balanço para garantir que os bancos estão aderindo às melhores práticas de gestão de risco. Essas medidas aumentam a resiliência do sistema financeiro como um todo. 8. Integração de tecnologia e Big Data. Com os avanços tecnológicos, os bancos estão adotando soluções baseadas em Big Data e inteligência artificial para otimizar a gestão de liquidez. Por meio da análise de grandes volumes de dados em tempo real, é possível prever comportamentos de clientes, condições de mercado e flutuações de fluxo de caixa. Sistemas automatizados permitem que os bancos ajustem rapidamente suas posições de liquidez, identificando oportunidades ou ameaças antes que se materializem. 9. Estratégias de hedge. Para mitigar os riscos associados ao descompasso de prazos, os bancos utilizam instrumentos financeiros derivativos, como swaps de taxa de juros ou contratos futuros de títulos. Esses instrumentos funcionam como uma proteção contra mudanças inesperadas nas condições de financiamento. Por exemplo, um swap de taxa de juros pode ser usado para alinhar os fluxos de caixa de um ativo de longo prazo com passivo de curto prazo, reduzindo o impacto do descompasso. Conclusão: a gestão do risco de liquidez por prazo envolve uma combinação de planejamento estratégico, inovação tecnológica, conformidade regulatória e análise avançada de dados. É um campo que exige constante adaptação e vigilância, devido à sua complexidade e à interconexão com eventos macroeconômicos. Essas práticas não apenas protegem os bancos contra crises financeiras, mas também fortalecem a confiança do mercado e a estabilidade econômica geral. Os avanços tecnológicos nas últimas décadas transformaram profundamente o setor bancário, particularmente no que diz respeito à gestão de liquidez. Big Data e inteligência artificial estão no centro dessa transformação, proporcionando uma capacidade sem precedentes de analisar grandes volumes de dados, antecipar cenários e tomar decisões estratégicas de forma rápida e precisa. Vamos explorar com mais profundidade como essas tecnologias estão sendo aplicadas para otimizar a gestão de liquidez nos bancos. 1. O papel do Big Data na gestão de liquidez. Coleta e integração de dados. Big Data refere-se à capacidade de processar e analisar volumes massivos de dados de diversas fontes,
como transações bancárias, registros financeiros, dados macroeconômicos, comportamento do cliente, notícias de mercado e até mesmo tendências sociais. No contexto da gestão de liquidez, esses dados são essenciais para entender padrões de fluxo de caixa, prever demandas futuras e identificar riscos potenciais. Por exemplo, os bancos podem monitorar em tempo real as movimentações de contas correntes e poupanças, analisando variações sazonais ou comportamentais. Além disso, a integração de dados externos, como preços de commodities, taxas de câmbio e mudanças regulatórias, possibilita uma visão mais ampla do ambiente financeiro. Análise avançada e insights. Com Big Data, os bancos podem aplicar análises avançadas para identificar tendências escondidas nos dados. Técnicas como análise preditiva permitem que as instituições financeiras antecipem picos ou quedas em necessidades de liquidez, ajustando suas estratégias com antecedência. Por exemplo, um banco pode prever que, em uma determinada época do ano, os clientes tendem a realizar saques significativos devido a feriados ou eventos culturais. Além disso, o Big Data permite a identificação de pontos de estresse, como fluxos inesperados que podem comprometer a liquidez no curto prazo. Isso ajuda a tomar decisões proativas em vez de reativas. 2. Inteligência artificial na gestão de liquidez. Automação de decisões. A inteligência artificial desempenha um papel essencial ao automatizar decisões relacionadas à liquidez. Algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, são treinados para identificar padrões históricos e aplicar esses aprendizados em situações futuras. Isso reduz significativamente o tempo de resposta e minimiza erros humanos. Por exemplo, os sistemas de inteligência artificial podem decidir automaticamente quais ativos devem ser liquidados em cenários de crise, priorizando aqueles que mantêm sua liquidez e valor. Além disso, as inteligências artificiais podem recomendar ajustes em carteiras de investimento para equilibrar a liquidez sem comprometer a rentabilidade. Cenários e testes de estresse simulados. Uma aplicação particularmente valiosa da inteligência artificial é a criação de cenários de estresse altamente realistas. Bancos podem usar simulações baseadas em inteligência artificial para prever como suas posições de liquidez seriam impactadas por eventos inesperados, como uma crise econômica global, mudanças repentinas nas taxas de juros ou até mesmo desastres naturais. A inteligência artificial não apenas antecipa o impacto desses eventos, mas também sugere estratégias de mitigação, como ajustes nas reservas líquidas ou a reestruturação de passivos. Essa capacidade de prever e reagir a eventos extremos proporciona uma resiliência crítica para os bancos. Assistentes virtuais e atendimento inteligente. Outra aplicação da inteligência artificial na gestão de liquidez envolve o atendimento inteligente aos clientes. Assistentes virtuais alimentados por inteligência artificial podem oferecer informações em tempo real sobre produtos e serviços relacionados à liquidez, como linhas de crédito ou contas de investimento. Isso melhora a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, alinha as ofertas do banco às necessidades individuais. 3. Benefícios da combinação de Big Data e inteligência artificial. A sinergia entre Big Data e inteligência artificial traz múltiplos benefícios para a gestão de liquidez. Aqui estão alguns exemplos. 1. Eficiência operacional. A automatização de processos baseada em inteligência artificial, como monitoramento de fluxo de caixa e análise de risco, reduz os custos operacionais e melhora a precisão. Além disso, a capacidade de processar dados em tempo real permite que os bancos atuem com maior agilidade. 2. Personalização de estratégias. Com os insights de Big Data, os bancos podem personalizar suas estratégias de liquidez para diferentes segmentos de clientes. Por exemplo, bancos podem oferecer condições específicas para investidores de alto patrimônio líquido ou pequenas empresas com necessidades sazonais. 3. Detecção de riscos. Os algoritmos de inteligência artificial são excelentes em identificar anomalias nos dados, o que pode indicar riscos de liquidez iminentes. Isso permite que os bancos tomem medidas preventivas antes que problemas se agravem. 4. Otimização de recursos. Ao integrar dados sobre o comportamento do cliente e as condições do mercado, os bancos podem otimizar o uso de seus recursos financeiros, mantendo uma reserva adequada para atender a demandas inesperadas, ao mesmo tempo em que aumentam os retornos de investimentos. 4. Desafios na implementação. Embora os avanços tecnológicos tenham revolucionado a gestão de liquidez, existem desafios que precisam ser enfrentados. 1. Qualidade dos dados. A eficácia do Big Data e da inteligência artificial depende da qualidade dos dados coletados. Dados imprecisos, incompletos ou desatualizados podem levar a análises incorretas e decisões errôneas. 2. Investimento em infraestrutura. A implementação dessas tecnologias requer investimentos substanciais em infraestrutura de TI, como servidores, armazenamento de dados e ferramentas analíticas.
Bancos menores podem enfrentar dificuldades financeiras para acompanhar essa evolução. 3. Conformidade regulatória. A utilização de Big Data e inteligência artificial também deve atender a regulamentações rígidas de privacidade de dados e segurança cibernética. O cumprimento dessas normas pode ser um desafio para bancos que operam em múltiplas jurisdições. 4. Adaptação cultural e organizacional. Para adotar plenamente essas tecnologias, os bancos precisam superar barreiras culturais e organizacionais. Isso inclui treinar funcionários, mudar processos internos e promover uma mentalidade orientada por dados. 5. O futuro da gestão de liquidez com tecnologia. À medida que a tecnologia continua a evoluir, espera-se que os bancos ampliem ainda mais o uso de Big Data e inteligência artificial em sua gestão de liquidez. Inovações futuras incluem inteligência artificial explicável, algoritmos mais transparentes que ajudam os bancos a entender como as decisões automatizadas são tomadas, promovendo maior confiança. Blockchain. O uso de blockchain pode facilitar transações mais rápidas e seguras, melhorando a eficiência de mercados de liquidez. Previsão em tempo real. Inteligência artificial combinada com IoT, Internet das Coisas, para prever eventos em tempo real, como interrupções em cadeias de suprimentos ou mudanças políticas, que possam impactar a liquidez. Conclusão. Big Data e inteligência artificial representam um marco significativo na forma como os bancos gerenciam a liquidez. Esses avanços tecnológicos não apenas aumentam a eficiência e a precisão das operações bancárias, mas também fornecem uma base sólida para que os bancos sejam mais resilientes e ágeis em um ambiente financeiro cada vez mais complexo e dinâmico. Apesar dos desafios, os benefícios são claros e indicam que essas tecnologias continuarão a ser fundamentais no setor financeiro. Pagamentos de títulos e adiantamentos milionários são práticas financeiras que envolvem a liquidação de obrigações ou a antecipação de valores futuros, geralmente em grandes quantias. Essas operações são comuns em empresas e instituições financeiras que precisam gerenciar fluxos de caixa, cumprir compromissos financeiros ou otimizar a gestão de recursos. Pagamentos de títulos. Os pagamentos de títulos referem-se à quitação de obrigações financeiras, como boletos de cobrança, guias de arrecadação, faturas de consumo e depósitos judiciais. Empresas utilizam sistemas automatizados para realizar esses pagamentos de forma eficiente e segura, eliminando o transporte e manuseio de valores físicos. Esses sistemas permitem transferências para contas correntes ou poupança, liquidação de compromissos em lotes, agilizando processos, agendamento de pagamentos para até 180 dias, guarda de comprovantes autenticados para fins de auditoria. Além disso, a automação reduz erros e fraudes, garantindo maior confiabilidade nas transações financeiras. Adiantamentos milionários. Os adiantamentos milionários, como a antecipação de recebíveis e o desconto de títulos, são estratégias financeiras utilizadas para melhorar o fluxo de caixa de empresas. Esses métodos permitem que valores com prazo de pagamento futuro sejam disponibilizados antecipadamente, ajudando empresas a manterem suas operações e investimentos. Por exemplo, desconto de títulos. Empresas podem vender duplicatas ou outros títulos a instituições financeiras, recebendo valor antecipado com desconto. Isso é útil para empresas que enfrentam dificuldades de liquidez. Antecipação de recebíveis. Valores futuros, como pagamentos de clientes, são antecipados por meio de acordos com instituições financeiras. Essa prática é comum entre grandes empresas que buscam otimizar sua gestão financeira. Essas operações são regulamentadas por normativas específicas que garantem transparência e segurança para todas as partes envolvidas. Elas também são fundamentais para evitar problemas como inadimplência e superendividamento. Chegamos ao fim de mais um conteúdo e esperamos que todos estejam nutridos de conhecimento para saber lidar com investimentos e altos valores. Deixem seu like e até a próxima notícia.